Imagine um mundo em que cada olhar carregasse empatia, cada gesto expressasse compaixão e cada coração se inclinasse diante da dor alheia. Jesus, no Sermão do Monte, proclamou: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Mateus 5:7. Esta frase não é apenas uma promessa futura. É um convite imediato à transformação interior, à renovação do nosso coração, para que ele se torne espelho do coração de Deus. Ser misericordioso não é agir por obrigação, mas permitir que a essência divina flua através de nós, tocando vidas, restaurando feridas e semeando esperança. Brennan Manning lembra: a misericórdia de Deus nos precede, nos acompanha e nos seguirá, porque sem ela não temos vida. Neste episódio, vamos mergulhar profundamente no significado da misericórdia, entendendo que ela é mais do que compaixão superficial. É colocar o coração na miséria do outro, sentir junto, agir junto e transformar o mundo ao nosso redor. Descobriremos como a misericórdia rompe ciclos de ódio, cura feridas invisíveis e se manifesta como a linguagem universal do reino de Deus. Prepare-se para experimentar uma jornada que desafia o espírito moderno, que clama por justiça e amor genuíno e que mostra que viver misericórdia é viver com Deus no centro de cada decisão, cada gesto e cada palavra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Essas palavras de Jesus, ditas no alto de um monte na Galileia, continuam atravessando os séculos como um raio que ilumina a escuridão do coração humano. A bem-aventurança não é apenas uma promessa celestial para o futuro, mas um chamado urgente para o presente. Viver com o coração inclinado em direção ao próximo, assim como o coração do Pai se inclinou em direção a nós. A misericórdia no olhar de Cristo não é um ato eventual, uma esmola dada ao acaso, mas uma postura de vida, um modo de ser que reflete o caráter de Deus. Brennan Manning afirmou: "A misericórdia de Deus nos precede, nos acompanha e nos seguirá, porque sem ela não temos vida." E se essa é a realidade de Deus para conosco, ela também deve ser a nossa realidade para com os outros. Exercer misericórdia é mais do que sentir pena. É olhar para além das falhas, é ver no outro não apenas a sombra do pecado, mas a imagem de Deus que ainda resiste, mesmo debaixo da poeira do erro. Jesus mostrou isso quando, diante da mulher adúltera, não se aliou à multidão pronta para apedrejá-la. Ele se inclinou ao chão, escreveu com o dedo na terra e, em seguida, pronunciou palavras que ecoam até hoje. "Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela." João 8:7. Ele tinha o direito de condená-la, pois era o único sem mácula, mas preferiu envolvê-la em graça. Assim é a misericórdia. Não ignora o pecado, mas oferece ao pecador a chance de recomeçar. Vivemos em um mundo que ensina a retribuir na mesma moeda, a pagar ofensa com ofensa, desprezo com desprezo, ódio com ódio. Mas a misericórdia rompe esse ciclo vicioso. Ela constrói pontes onde havia muros e acende esperança onde reinava escuridão. Philip Yancey disse: "A graça não é apenas maior que o pecado, ela é maior que o ressentimento humano." Quando nos inclinamos em misericórdia sobre o próximo, participamos de uma revolução silenciosa que transforma o impossível em possível. Relacionamentos quebrados podem ser restaurados, feridas antigas podem cicatrizar, almas cansadas podem encontrar descanso. O coração misericordioso é o que aprendeu que primeiro recebeu a misericórdia de Deus. Quem recebeu perdão aprende a perdoar. Quem foi levantado pela graça se torna incapaz de manter o próximo no chão. O salmista canta: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades." Salmo 103, 2, 3.
Só quem guarda viva na memória a lembrança de que foi resgatado consegue estender compaixão a quem ainda está perdido. A misericórdia é também um antídoto contra a arrogância espiritual. Dietrich Bonhoeffer: só quem vê a si mesmo como pecador pode se aproximar dos outros sem desprezo. O fariseu que ora de pé, exaltando a si mesmo, não conhece misericórdia. Já o publicano que bate no peito e clama: tem misericórdia de mim, pois sou pecador, Lucas 18:13, está pronto para recebê-la e distribuí-la. O coração inclinado para o próximo nasce desse reconhecimento humilde. Eu não sou melhor, apenas fui alcançado primeiro. A misericórdia não é frágil, mas poderosa. Ela desarma inimigos, derruba barreiras e testemunha ao mundo que há um Deus cujo amor é mais forte que a morte. É por isso que Paulo exorta: e sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Ele nos lembra que não existe misericórdia autêntica sem memória da cruz. Foi lá que recebemos o perdão impossível e é de lá que fluem as águas que nos capacitam a perdoar. A primeira lição desta bem-aventurança, portanto, é clara. O coração que se inclina para o próximo é o mesmo que já foi inclinado por Deus. Quem aprende a derramar misericórdia descobre que esse mesmo rio retorna com força redobrada, trazendo alívio, esperança e renovo. A misericórdia não deixa a vida seca. Pelo contrário, transforma desertos em jardins e lágrimas em sementes de alegria. Como escreveu Henri Nouwen: a verdadeira compaixão não nasce quando vemos a dor do outro como diferente da nossa, mas quando a reconhecemos como parte de nós mesmos. Se hoje há alguém em sua vida que parece difícil de amar, lembre-se: a misericórdia que você dá não depende do mérito da pessoa, mas da abundância de Deus em você. Quem se curva em misericórdia nunca se perde, porque caminha na mesma estrada por onde Cristo passou. E nessa estrada, cada gesto de compaixão é uma marca que aponta para o reino que está vindo. E o coração do rei deste reino pulsa em direção ao quebrantado. E é por isso que Jesus nos disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. A justiça do reino de Deus não é uma balança fria de merecimentos, mas um fluxo vivo de compaixão que transforma quem recebe e quem oferece. Quando estendemos a mão ao caído, não apenas devolvemos dignidade ao outro, nós mesmos somos visitados por um reflexo da própria bondade divina. O profeta Miqueias já nos lembrava: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Marcos 6:8. Justiça e misericórdia não se opõem. Ao contrário, revelam juntas o caráter do Pai, que não fecha os olhos diante da dor, mas também não ignora o clamor por restauração. Philip Yancey escreveu: a graça não ignora a justiça, mas a cumpre de forma que o coração humano sozinho jamais poderia imaginar. Aqui está a verdade que liberta. A compaixão não enfraquece a justiça, ela a completa. Cada gesto de bondade é como uma semente invisível que germina mesmo no deserto mais árido. Quando o perdão substitui a vingança, quando a empatia vence a indiferença, experimentamos a verdadeira justiça que vem de cima. Ser misericordioso é viver em sintonia com o coração do Pai, que não mede méritos, mas transborda amor. Pois a justiça do reino de Deus não se limita a tribunais ou leis externas, mas se revela na capacidade de enxergar a dor do outro e responder com compaixão. O verdadeiro justo não é aquele que apenas condena o erro, mas o que se inclina para levantar o caído. Isso não é fraqueza, mas força revestida de ternura, reflexo direto do coração do Pai. Ser misericordioso é viver em sintonia com o próprio ritmo do céu. Deus não apenas age com misericórdia, Ele é misericórdia.
O profeta Miqueias já havia resumido o chamado do povo de Deus em uma tríade eterna. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. É um chamado que nos conduz para além da religiosidade superficial. Amar a misericórdia significa deixar que ela molde nossos instintos, respostas e até mesmo nossas reações mais espontâneas. Philip Yancey, em seu livro Maravilhosa Graça, escreveu: a misericórdia é o dom que escandaliza o mundo, porque quebra a lógica da retribuição e revela a lógica do amor de Deus. Esse escândalo é o que torna a compaixão cristã tão revolucionária. Enquanto o mundo ensina a devolver na mesma moeda, Cristo nos ensina a devolver amor onde recebemos ofensa, a estender a mão onde fomos rejeitados, a curar onde fomos feridos. É nesse contraste que a luz da justiça divina se manifesta com maior intensidade. A justiça que se revela pela compaixão é diferente da justiça humana que busca apenas reparação. É uma justiça que restaura. Quando Jesus se encontrou com a mulher adúltera, a lei pedia condenação, mas a misericórdia de Cristo trouxe dignidade, perdão e nova oportunidade. Não significa que ele ignorou a gravidade do pecado, mas que ele apontou para um caminho de vida. A compaixão não enfraquece a justiça, ela a completa. Porque a verdadeira justiça não é simplesmente punir o erro, mas redimir o perdido. Essa justiça é também uma experiência interior. Para sermos misericordiosos, precisamos antes ser impactados pela misericórdia que recebemos de Deus. O apóstolo Paulo afirma: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2:4-5. Só quem experimenta a graça imerecida é capaz de oferecê-la a outros. A compaixão se torna então um transbordar natural de um coração que foi alcançado pelo perdão divino. John Stott dizia: a misericórdia é amor em ação, é o evangelho colocado em prática no nível mais humano possível. Essa visão prática nos lembra que compaixão não é um sentimento abstrato, mas atitudes concretas. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É doar tempo e recursos para alguém que não pode retribuir. É chorar com os que choram e se alegrar com os que se levantam. É dar rosto, voz e dignidade a quem a sociedade invisibiliza. A compaixão bíblica sempre se traduz em ação, mas viver essa misericórdia não é simples, porque o nosso instinto natural clama por justiça imediata, por respostas rápidas, por uma espécie de equilíbrio que nos dê a sensação de vitória. Aqui entra a grande quebra de padrão do reino de Deus. Ele nos convida a confiar que sua justiça é maior do que a nossa sede de vingança. A compaixão exige fé. Fé de que ao oferecer misericórdia não estamos sendo ingênuos, mas participantes de um sistema maior e eterno de justiça que só Deus pode estabelecer. A misericórdia também nos confronta com nossos próprios limites. É fácil falar de compaixão enquanto não fomos traídos, injustiçados ou feridos. Mas é justamente nesses momentos que a bem-aventurança de Cristo se torna viva. Quando oferecemos misericórdia a quem não merece, somos moldados à imagem do Filho, que na cruz orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse é o maior ato de justiça pela compaixão já registrado na história. Ali, a justiça divina satisfeita na cruz se manifestou não apenas punindo o pecado, mas salvando o pecador. A justiça que se revela pela compaixão também tem poder de transformação social. Quando a igreja age movida por misericórdia, ela se torna um farol em meio à escuridão. Hospitais nasceram da compaixão cristã e escolas e obras sociais surgiram do mesmo impulso.
Cada ato de misericórdia é uma semente de justiça plantada em terreno árido. N.T. Wright lembra: a justiça do reino é um projeto de Deus para restaurar o mundo. Nós somos chamados a ser cooperadores nesse processo. Isso significa que, ao praticarmos a misericórdia, não apenas ajudamos pessoas, mas participamos ativamente da obra redentora de Deus na história. Essa visão deve nos inspirar a não desistir diante da dureza dos corações ou da frieza das estruturas sociais. Porque, como afirmou Brennan Manning, o mundo não precisa de cristãos mais inteligentes, mas de cristãos mais misericordiosos. A compaixão é um milagre cotidiano que mantém viva a chama da esperança. Cada gesto de misericórdia é como uma fagulha que resiste à escuridão. Por fim, a promessa de Cristo nos lembra que a misericórdia não é apenas um dever, mas uma colheita. Alcançarão misericórdia. Aqueles que semeiam compaixão também colherão compaixão, tanto na terra quanto na eternidade. Não há desperdício na misericórdia. Tudo o que oferecemos volta para nós, multiplicado pela graça do Pai. É o ciclo do reino. Misericórdia recebida, misericórdia oferecida, misericórdia colhida. Sendo assim, a misericórdia não é apenas um ideal distante, mas o reflexo prático do coração de Deus em nossa rotina. Jesus nos chama a encarnar essa virtude não apenas em grandes gestos, mas nos pequenos detalhes, no silêncio do cotidiano, onde muitas vezes ninguém vê. É ali, na rotina aparentemente comum, que somos moldados a viver como cidadãos do reino. A prática da misericórdia começa nos lugares mais simples. Um olhar de compreensão, uma palavra de encorajamento, um perdão silencioso, um prato de comida repartido. São gestos que parecem pequenos, mas que carregam em si o peso da eternidade, porque revelam a essência do caráter de Cristo. Entre o apóstolo Tiago, de forma incisiva, declarou: a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Essa é a tradução prática da misericórdia. Não discursos vazios, mas ações concretas em favor dos mais frágeis. O que Tiago nos mostra é que não existe espiritualidade autêntica desconectada da compaixão. A fé que não se manifesta em misericórdia é uma fé estéril, incapaz de refletir a luz de Cristo. Henry Nouwen, em sua obra O Retorno do Filho Pródigo, afirmou: a compaixão pede que eu vá onde mais dói, que entre nos lugares de dor, para ali ser presença de esperança. Essa é a exigência radical da misericórdia: sair da zona de conforto e permitir que o amor de Deus nos leve até os vales sombrios da humanidade. Não é apenas sobre ajudar, mas sobre estar presente, encarnar o cuidado de Cristo de modo tão concreto que quem recebe o gesto sinta o próprio Deus tocando sua dor. Praticar misericórdia diariamente significa aprender a ver com os olhos de Jesus. Ele enxergava multidões famintas e não apenas números. Via um leproso e não apenas a doença. Via uma mulher samaritana e não apenas o rótulo social. O olhar misericordioso transcende estatísticas e categorias, porque percebe pessoas com histórias, lágrimas e sonhos. Esse olhar é transformador, porque abre espaço para ações simples que mudam destinos. Quando vemos alguém como Deus vê, não conseguimos permanecer indiferentes. A prática diária da misericórdia também é um exercício espiritual. Não se trata apenas de fazer o bem, mas de ser transformado por meio do bem que fazemos. Dallas Willard disse: as disciplinas espirituais são meios pelos quais o amor de Cristo é formado em nós. Entre elas, a prática da misericórdia é uma disciplina invisível, mas profundamente eficaz. Cada vez que escolhemos perdoar em vez de retaliar, orar em vez de julgar, doar em vez de acumular, estamos treinando nossa alma a refletir o caráter do Pai.
Essa vivência também nos confronta com nossa própria hipocrisia. É fácil falar de misericórdia nos púlpitos, mas difícil aplicá-la no trânsito, no ambiente de trabalho ou dentro de casa. Muitas vezes são aqueles mais próximos de nós que mais precisam de nossa compaixão. Um filho que falha, um cônjuge cansado, um colega de trabalho que se mostra difícil. A prática da misericórdia começa nesses círculos íntimos, onde nosso caráter é testado de forma mais autêntica. É ali que mostramos se de fato carregamos o coração de Cristo. A misericórdia diária também carrega em si um poder silencioso de transformação. Brennan Manning escreveu: na maioria das vezes, a misericórdia não é anunciada em palcos, mas vivida nos becos da vida, e é lá que o reino de Deus cresce em silêncio. São nos gestos ocultos, longe dos holofotes, que a misericórdia revela seu poder mais profundo. Um telefonema inesperado, um abraço oferecido em silêncio, uma oração feita no anonimato. Esses gestos podem parecer invisíveis ao mundo, mas são registrados no céu como atos que refletem o coração do próprio Deus. Praticar misericórdia diariamente também é uma forma de resistir ao espírito de dureza que domina o mundo. Vivemos em uma era marcada pelo individualismo, pela pressa e pela superficialidade. A cultura do cada um por si torna corações insensíveis e olhares indiferentes. Ser misericordioso, portanto, é contracultural. É dizer com atitudes que acreditamos em outro reino, onde a compaixão não é fraqueza, mas força, onde a bondade não é moeda de troca, mas fruto da vida de Cristo em nós. É importante lembrar, no entanto, que misericórdia não significa conivência com o erro. A compaixão não anula a verdade, ela a sustenta. Ser misericordioso é confrontar em amor, corrigir com ternura, oferecer um caminho de restauração. Jesus não poupou palavras duras contra a hipocrisia, mas sempre estendeu misericórdia a quem se arrependia. A prática diária da misericórdia, portanto, é equilibrada, firme na verdade, mas suave no trato, como a mão do oleiro que molda o barro sem destruí-lo. Por fim, viver misericórdia no cotidiano é uma resposta ao próprio modo como fomos tratados por Deus. Paulo nos lembra: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3:12. É um chamado à identidade. Não praticamos misericórdia para merecer algo de Deus, mas porque já fomos alvos da misericórdia infinita dele. Nossa vida se torna, assim, um reflexo daquilo que recebemos. Graça que alcança, amor que cura, compaixão que sustenta. O coração de Deus se torna visível quando sua igreja reflete misericórdia em gestos cotidianos. Isso é tão poderoso que pode mudar não apenas indivíduos, mas comunidades inteiras. É por meio da prática diária que o reino se infiltra nas brechas da história humana, iluminando lugares onde reinava apenas a escuridão. A cada gesto de misericórdia, o céu toca a terra. E a promessa de Jesus, ao declarar: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Mateus 5:7, é um convite para enxergar a vida sob a ótica do reino. Cada ato de compaixão semeado se torna uma semente que germina no solo da eternidade. A lógica do mundo ensina que só recebemos quando conquistamos, mas o Evangelho revela um princípio invertido. Recebemos misericórdia não pelo mérito, mas porque escolhemos ser canais dela. Essa é a lei divina da colheita. Quem planta compaixão, colherá graça, e quem espalha perdão será envolvido pelo cuidado de Deus. O livro de Provérbios confirma esse princípio. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel atormenta a sua própria carne. Provérbios 11:17. Isso significa que a misericórdia não beneficia apenas quem a recebe, mas transforma também quem a pratica.
O coração misericordioso se torna mais leve, mais livre, mais próximo de Deus. Não é apenas uma recompensa futura, mas um presente que começa agora. Toda vez que perdoamos, somos libertos do peso da mágoa. Toda vez que ajudamos, somos nutridos por um senso de propósito que dinheiro algum pode comprar. C.S. Lewis afirmou: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus já perdoou o imperdoável em nós. Esse é o segredo da promessa. A misericórdia que oferecemos nunca será maior do que a que já recebemos. Somos recipientes transbordando da graça divina, e quanto mais deixamos esse rio fluir, mais ele nos banha de volta. A recompensa não é apenas circunstancial, mas espiritual. A experiência contínua de viver sob a sombra protetora da bondade de Deus. A promessa também tem dimensão escatológica. Jesus não fala apenas de bênçãos terrenas, mas de uma herança eterna. Os misericordiosos alcançarão misericórdia no dia do juízo, quando cada ser humano estiver diante do trono de Deus. O apóstolo Tiago nos lembra: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Esse versículo nos mostra que a prática da misericórdia é um investimento eterno. Quando vivemos como instrumentos de compaixão, estamos plantando hoje aquilo que florescerá para sempre na presença de Deus. A promessa de Jesus é também pedagógica. Ela nos mostra que a vida no reino não se limita a regras, mas é uma relação de reciprocidade divina. Deus nos trata conforme tratamos os outros, não porque sua graça seja condicionada, mas porque Ele nos convida a participar ativamente de sua natureza. Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, escreveu: a graça é o único poder que pode quebrar o ciclo do ódio, da vingança e do merecimento. A misericórdia abre a porta para que esse poder atue. Quando exercemos misericórdia, estamos não apenas obedecendo, mas experimentando a própria lógica da graça de Deus. A promessa também tem efeitos práticos e comunitários. Uma comunidade marcada pela misericórdia se torna um lugar seguro, um espaço de cura e acolhimento. Igrejas que vivem a compaixão atraem os cansados, restauram os quebrados e levantam os caídos. É impossível experimentar a promessa individualmente sem refletir coletivamente. Onde há misericórdia, há paz. Onde há compaixão, há reconciliação. Onde há perdão, há renovo. A promessa de Cristo se cumpre não apenas no íntimo, mas nas relações que sustentam a vida em comunidade. Além disso, a recompensa da misericórdia nos guarda de endurecer o coração. Quem não pratica compaixão corre o risco de se tornar insensível, incapaz de perceber o sofrimento alheio. Brennan Manning escreveu: a falta de misericórdia é o veneno mais sutil que corrói a alma cristã. Mas quando estendemos graça, nosso coração permanece maleável, pronto para ouvir a voz do Espírito e se deixar guiar por ela. A recompensa, portanto, é também proteção. Deus guarda e preserva aqueles que refletem seu caráter compassivo. É preciso destacar que essa promessa não deve ser confundida com barganha. Não se trata de dar para receber, mas de fluir para ser renovado. A misericórdia não é moeda de troca, mas expressão de quem já experimentou o amor incondicional de Deus. Jesus não nos convida a praticar compaixão como um negócio espiritual, mas como um reflexo natural de nossa identidade em Cristo. E, paradoxalmente, quanto mais genuinamente a vivemos, mais experimentamos sua abundância. O salmista já havia declarado: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Salmo 23:6. Essa é a promessa viva para cada um que se dispõe a refletir o caráter de Deus. A bondade divina se torna companhia constante. Quem planta misericórdia não caminha sozinho, mas é seguido de perto pela fidelidade do Senhor.
Por fim, a promessa é também consolo. Nos momentos em que sentimos que nossa compaixão não gerou frutos visíveis, podemos confiar que nada foi em vão. Deus não esquece nenhum gesto, nenhuma lágrima derramada em favor do próximo, nenhum perdão oferecido em silêncio. A misericórdia é uma semente que pode parecer pequena, mas que brota no tempo certo. Como Paulo nos encoraja, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Assim, viver a misericórdia é viver na certeza de uma colheita garantida. A promessa de Cristo é clara e imutável. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Essa recompensa não é apenas futuro distante, mas realidade presente, herança eterna e marca diária do cuidado divino. Ao praticar compaixão, somos lembrados de que o Deus que nos chama é o mesmo que nos sustenta. E nesse ciclo infinito de dar e receber misericórdia, descobrimos a alegria de viver segundo o coração do Pai. E por fim, lembre-se que vivemos em dias em que a dureza de coração se tornou quase um sinal de sobrevivência. O mundo ensina que é preciso endurecer para não sofrer, que a vingança é mais justa do que o perdão e que cada um deve lutar apenas pelos seus próprios interesses. Mas Jesus nos convida a caminhar em outra direção. Ele disse: "Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia." Mateus 5:7. Ser misericordioso hoje é remar contra a maré, é se levantar em meio a uma geração que cancela, acusa e despreza, oferecendo algo que o mundo não pode produzir. Compaixão que nasce do coração de Deus. Richard Baxter escreveu: "Não há cristianismo verdadeiro onde não há compaixão viva." A misericórdia é a marca visível do reino, o reflexo do caráter do Pai na vida de seus filhos. Essa misericórdia não é frágil, mas poderosa. É a força que quebra ciclos de ódio, que desarma corações armados e que abre portas onde só havia muros. Paulo nos lembra: "Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo." Efésios 4:32. Ser misericordioso não significa ignorar a justiça, mas revelar a graça que triunfa sobre o juízo. Tiago 2:13. Quando estendemos misericórdia, estamos dizendo ao mundo que existe uma outra forma de viver, um reino invisível, mas real, onde a lógica não é a do merecimento, mas a do amor. Philip Yancey afirmou: "A misericórdia é a lei do reino de Deus." Isso significa que cada ato de compaixão é uma semente plantada na eternidade, mesmo que pareça pequeno demais diante da indiferença geral. Jesus mostrou a radicalidade dessa vida misericordiosa ao ensinar: "Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem." Mateus 5:44. Essa é talvez a mais difícil aplicação da misericórdia, porque ela não se limita a quem é fácil amar, mas alcança justamente quem nos fere. O mundo diz: "Pague na mesma moeda." Cristo nos diz: "Ofereça a outra face." O mundo incentiva a responder ao mal com mal. Cristo nos convida a vencer o mal com o bem. Romanos 12:21. E é aqui que o Evangelho se torna contracultural, porque nos chama a viver não conforme o espírito da época, mas conforme o Espírito de Deus. Dietrich Bonhoeffer, mártir cristão, escreveu: "O discípulo de Jesus não deve buscar o extraordinário, mas viver a simplicidade do amor que perdoa, porque é isso que distingue o reino deste mundo." No entanto, não basta admirar a misericórdia, é preciso praticá-la. E isso começa nas pequenas situações. No trânsito, quando alguém nos fecha; em casa, quando palavras ásperas são lançadas; no trabalho, quando somos injustiçados. São nesses momentos comuns que o caráter do reino é testado e revelado. Jesus contou a parábola do servo impiedoso, Mateus 18:21-35,
para nos lembrar que não temos o direito de reter perdão, pois fomos perdoados de uma dívida infinitamente maior. Como disse John Stott, nada nos habilita a perdoar os outros tanto quanto a lembrança constante de que fomos perdoados por Deus. A misericórdia que recebemos de Cristo não é um fim em si mesma, mas um fluxo que precisa alcançar outros através de nós. Por isso, este chamado não é apenas ético, mas profundamente espiritual. Ele nos lembra que viver misericórdia é viver no coração de Deus. O profeta Miqueias resumiu a vontade divina assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus? Miqueias 6:8. Amar a misericórdia não é uma opção para os cristãos, mas uma exigência do discipulado. É a forma concreta de andar com Deus no meio de um mundo que perdeu a sensibilidade. Portanto, este episódio se encerra com um apelo direto. Escolha ser a diferença no meio da frieza do tempo presente. Não devolva na mesma moeda, mas ofereça aquilo que você mesmo já recebeu do alto: misericórdia. Seja portador de esperança, semeador de paz, instrumento do amor de Cristo em cada ambiente. Lembre-se da promessa: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. Quem vive assim nunca fica de mãos vazias, porque encontra sempre as mãos abertas do próprio Deus.